Se você quer melhorar a eficiência da sua digestão ou está sofrendo com sintomas do tipo peso, empachamento, gases, refluxo, azia, sono depois das refeições, esse vídeo é para você. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o Agni, que é essa potência digestiva que converte alimentos sólidos em matéria-prima para a gente construir, sustentar e reparar todas as nossas células e energia para a gente funcionar. Mas a digestão é um processo que vai pegar uma matéria grande e tem que transformá-la numa matéria muito pequenininha, passível de absorção lá no intestino e de distribuição pela corrente sanguínea. Então, esse processo tem um ritmo, tem um timing, tem uma questão de volume, de densidade, tem componentes neuronais, tem componentes endócrinos, tem componentes que são de percepção sensorial e a gente precisa estar no ritmo, conforme essa orquestra vai tocando, a gente tem que estar atento para não atrapalhar o ritmo dessa dança. Então, a Ayurveda vai dizer nos livros tradicionais que a digestão começa na boca, é uma função de Bodhaka Kapha. Mas eu te convido a pensar que talvez tenha uma etapa anterior, que é de Pranavayu na mente, que é a percepção da fome e da saciedade. Quando a gente não está atento, não está presente para essas duas percepções, e daí a gente já faz um monte de confusão daí para baixo. Então é muito fundamental entender o que é fome, diferenciar da vontade de comer e também ter uma noção mais clara de quanto é a nossa saciedade. Aí a gente teve fome, comeu, o alimento vai passar primeiro realmente pela boca, nessa função do Kapha, que é Bodhaka. O que vai acontecer ali? Primeiro, contato com a língua, que é um órgão sensorial maravilhoso, que vai perceber as informações sutis desse alimento. Ou de que o alimento está ruim, não está próprio para consumir, você vai descartar ele para não se intoxicar, ou de que ele está gostoso, está saboroso, e aí você vai querer se alimentar com prazer. E junto com a percepção, com as percepções da língua, das papilas, a gente vai ter o aroma, né? E quando o sabor se junta com o aroma, a gente tem o flavor, que é essa parte sutil, prazerosa do alimento, que é o sabor com aroma, com gosto. Depois disso a gente vai ter trituração, né, pela mastigação, e esse alimento vai ser umedecido pela saliva, que já é um líquido digestivo, né? Na saliva a gente já tem enzimas que vão começar a fazer a digestão, principalmente dos carboidratos na boca, um pouquinho das gorduras também, mas principalmente da parte doce dos alimentos. Então, essa etapa, ela prepara esse alimento já transformando ele numa consistência semissólida, mais pastosa, e esse processo facilita a ação do estômago. Então, cada vez que a gente mastigar bem, salivar bastante, tiver bastante cuidado e atenção nessa etapa do processo, o trabalho do estômago fica bem facilitado. Aí você mastigou, engoliu, o alimento foi via esôfago para o estômago. E aí o que vai acontecer? Dentro do estômago, a gente vai ter uma etapa da digestão que é mecânica e que é química, tá? A gente precisa ter ali três elementos das três energias, né? Do Vata, Pitta e Kapha. A gente tem espaço e ar, que são elementos da energia Vata. A gente tem enzimas e ácido clorídrico, que são elementos de energia Pitta. E a gente tem a mucosa, que protege o estômago, e o líquido, né? Do suco digestivo, que são de natureza Kapha. E esses três elementos têm que trabalhar em harmonia, nenhum é mais importante do que o outro. Então o estômago é um saquinho muscular que se distende para receber o alimento. E ali o processo vai acontecer mais ou menos como acontece na máquina de lavar roupa da sua casa. Tem um espaço limitado, você coloca a roupa, a água e o sabão, e a lavagem vai acontecer num equilíbrio entre esses elementos. Se puser roupa demais, a lavagem não fica boa. Se puser água demais, ela dilui o sabão e a lavagem não fica boa. Se puser água de menos, a lavagem também não vai ser boa. Então, na digestão é exatamente a mesma coisa. A gente tem que ter espaço para o movimento acontecer, tem que ter um pouco de líquido, tem que ter um pouco de química e tem que ter a parte sólida dos alimentos que vão ser digeridos. Então, quanto é isso? Quanto cabe no nosso estômago? Eu trouxe para vocês, duas figurinhas para representar. Essa bexiga aqui vai representar o estômago vazio, que ele fica mais ou menos nessa posição aqui central, tem uma pontinha aqui para a direita. Tá vendo? Ele é pequenininho, tá quentinho, tá ácido, esperando o alimento chegar. E aí a capacidade dele de se expandir é de, no máximo, 1,5 litro. Então eu trouxe essa bexiga com 1,5 litro de água preenchido e vocês vão ver que a capacidade é bastante, né? Ele cresce bastante, mas veja, essa é a capacidade máxima de expansão. Se você encher o estômago com 1,5 litro, ele não vai ter espaço para fazer esse movimento, que é o movimento, a parte mecânica da digestão. Então o ideal é que a gente não preencha todo ele. O que os sábios da Ayurveda diziam é que era para a gente preencher,
metade, mais ou menos, o que equivale às nossas 2 mãos, assim, em concha, de alimento. A minha mão para mim, para o meu estômago, a sua mão para você, para o seu estômago. Então veja se não faz sentido, né? Se você juntar aqui, não as mãozinhas em montanha, assim, mas em flat, é uma quantidade razoável, um pouquinho mais, um pouquinho menos talvez, para uma grande refeição, para um almoço-jantar, né? As outras refeições vão ser um pouquinho menos, mas no almoço-jantar a gente não precisa ter uma quantidade muito grande de alimentos para ter conforto digestivo. A digestão tem um timing e tem um ritmo. A gente faz uma analogia da digestão com a cocção do arroz, por exemplo. Se você puser numa panela arroz, água, temperos e colocar no fogo e deixa lá por 10 minutinhos, aí depois de 10 minutos pega uma xicrinha de arroz cru e joga lá dentro, o que vai acontecer? Ao invés de você ter uma cocção homogênea e linear, você vai ter um processo interrompido. Então, no final do tempo de cocção do primeiro arroz, o segundo vai estar cru. E no final do tempo de cocção do segundo arroz, o primeiro vai estar empapado, né? Então você vai atrapalhar aquele ritmo. E com a digestão é a mesma coisa, né? A gente entende assim, no momento que você sentiu a fome, parou e comeu, come aquele volume e depois você vai dar um tempo de pelo menos 2 horas para que essa etapa da digestão se finalize, que esse alimento possa ser encaminhado para o intestino e aí o estômago vai se esvaziar, você vai sentir fome novamente e aí você come de novo, né? Então, o tempo da digestão varia muito de pessoa para pessoa e vai depender de quanto sólido você colocou lá dentro, quanto líquido, qual é a natureza desse alimento. Então, se o alimento é mais fibroso, ele demora mais para digerir, se ele é mais gorduroso, ele demora mais para digerir, né? Como está a sua motilidade, como está a sua produção de ácido clorídrico, como está a sua produção de enzimas, como está a sua mente, porque o estresse lentifica a digestão. São vários componentes a serem observados. E isso é uma orquestra, é uma dança, né? A gente tem que estar atento a esses ritmos e fazer o máximo possível para não atrapalhar. É claro que o nosso estômago, o nosso corpo é um equipamento muito inteligente, muito sofisticado, que tem mecanismos para se ajustar. Uma simples panela de arroz não tem mecanismos para se ajustar para que todo o arroz seja digerido no mesmo tempo. O nosso corpo tem essa inteligência. Mas toda vez que a gente se atrapalhar assim, a gente vai prejudicar a digestão. E aí, o que pode acontecer? Se o alimento ficar mais tempo do que deveria dentro do estômago, se ele estiver não triturado pela boca, não salivado, se ele chegar mais sólido do que devia, se essa combinação for ruim, se tiver líquido em excesso diluindo esse líquido, esse suco gástrico, tudo isso pode atrapalhar e a digestão ficar mais lenta. Então, se ela ficar mais lenta, o que pode acontecer? Vão sobrar substrato para as bactérias fermentarem, né? A gente tem uma flora ali de milhões, trilhões de bactérias morando no nosso sistema digestivo. Bactérias boas e outras nem tanto. Quem vai se sobressair? Quem vai prevalecer? Aquelas que forem mais alimentadas. Então, quando a gente lentifica e atrapalha o processo de digestão, a gente está favorecendo a sobra de substratos para que essas bactérias negativas fermentem. Isso pode causar gases, cólica, distensão, né? Aquela sensação de desconforto pode causar azia, refluxo. Então, sempre que você tiver com esse desconforto digestivo, desconfia que ou a quantidade de alimento não foi adequada, ou a quantidade de líquido que você combinou não foi adequada, ou o tempo da digestão está atrapalhado, a qualidade dos alimentos não foi boa para a sua capacidade individual, tem alguma coisa que não está funcionando bem nessa orquestra. Então, a gente tem que achar qual é esse elemento. Tem uma questão interessante, que assim, essa distensão volumétrica, ela dá sinal via nervo vago para o sistema nervoso de que, olha, aqui é a minha saciedade, quando chega aqui eu tô bem, para de comer aí porque já foi, já deu. Então, se você acostumar o seu estômago a estar sempre muito distendido, o seu cérebro acostuma que a sua saciedade é nesse limiar. E isso pode ser um problema se você tem sobrepeso ou obesidade, porque você pode estar precisando reduzir a sua quantidade de alimento e não conseguir por causa desse mau hábito. Então, o ideal é que você, aos pouquinhos, vá reduzindo a quantidade e vá treinando o seu cérebro para ficar tranquilo com um pouquinho menos. E por outro lado, se você é uma pessoa que precisa de um pouco mais de volume, está mais ativo, né, faz mais atividade física, é uma pessoa maior, é um homem, tal, tá bem ativo, ficar beliscando também não vai dar distensão suficiente para que o seu cérebro perceba a saciedade. Então aquela pessoa que belisca o tempo todo, come 3 bolachinhas agora, toma um chazinho daqui a pouco, come uma frutinha daqui a pouco, come uma frutinha seca, não sei o quê, e ela passa a tarde inteira beliscando e não tem saciedade nunca. Isso pode aumentar, inclusive, a ansiedade. E aí ela acaba engordando, porque come mais do que devia, só que sem aquela sensação da percepção da saciedade.
Bom, falei dos sólidos e agora a próxima pergunta que sempre me fazem é em relação aos líquidos. Pode beber líquido na refeição? E eu vou dizer, depende, como sempre, né? O ideal é que você se hidrate muito bem nos intervalos e chegue na mesa sem sede. Por quê? Muitas pessoas comem mais, acham que estão com mais fome do que na verdade estão porque estão com sede. E aí comem além do que deviam, né? Então veja, se você comer lá mais da sua metadinha, você já está comendo além e acabam também se tocando e aproveitando esse momento para se hidratar. E aí põe dentro do estômago um volume grande de líquido. Então eu trouxe aqui para vocês uma xicrinha, ó. É uma xícara pequena de 240 ml. Mas veja como esse volume já faz diferença dentro desse espaço do estômago. Então, o que a gente recomenda na Ayurveda? O melhor é não beber líquido na refeição, né, chegar lá hidratado. Mas se você for beber, talvez um volume que seja metade dessa xicrinha, 100 ml, 120, 150 no máximo, de água em temperatura ambiente, ou de limonada, água com umas gotinhas de limão, ou um chá digestivo. Pode ser gengibre, canela, erva doce, alecrim, dente-leão, pode ser um digestivo mais picante ou um digestivo mais amargo, dependendo da sua necessidade, mas nunca num volume grande. Agora, nunca água gelada, água gasosa, refrigerante, suco de fruta, bebida alcoólica, nada disso a gente recomenda pela Ayurveda. Aí a próxima pergunta é, posso comer sobremesa? E aí eu escuto muitas pessoas dizerem, mas a primeira etapa da digestão na Ayurveda é o sabor doce, então a gente tem que começar pela sobremesa? Não, claro que não, não é isso que a Ayurveda está dizendo. Eu não recomendo que você consuma sobremesa na sequência da refeição. Por quê? Porque você vai aumentar o valor calórico da sua refeição sem necessidade, você vai aumentar esse volume dentro do seu estômago e isso pode trazer um desconforto digestivo. E normalmente a natureza das sobremesas não é muito saudável. Em geral são sobremesas muito gordurosas e muito açucaradas. Mesmo aquelas veganas com ingredientes saudáveis que são feitas de castanhas, elas têm alta densidade nutricional com a maior parte disso representado em gorduras, ainda que sejam gorduras saudáveis. Então veja, a gente está tentando facilitar um processo e você no final da digestão coloca uma coisa doce, gordurosa, pesada em cima. Não é o ideal, né? E principalmente assim, tem um tempo para a digestão acontecer. Então a primeira etapa é doce na língua, depois as enzimas que vão digerir os carboidratos, elas ficam ativas ali por mais uns 20 minutos dentro do estômago. Depois, dentro do estômago tem enzimas que vão digerir as proteínas, né? Essa segunda etapa da digestão. E essas enzimas ficam inativas dentro do estômago, porque elas são muito potentes e se elas ficassem ativas, elas iam digerir as próprias paredes do estômago, fazer autocanibalismo. Então elas ficam quietinhas e inativas. Quando o alimento chega no estômago, que tem esse volume, tem essa sinalização hormonal e tal, que aquilo chegou, então ocorre lá uma cadeia de situações e essas enzimas são ativadas. E aí elas vão digerir tudo, a proteína que tiver dentro desse alimento, e vão digerir as enzimas que digerem os carboidratos. Então se você fizer uma refeição assim de 15 minutinhos, tudo junto, comeu e botou o doce em seguida, talvez você digira melhor esse doce. Mas se você tá lá relaxadão, almoçou, bateu um papo, tomou um negocinho e tal, as crianças estão correndo ali no restaurante, passou meia horinha, aí você vai pedir a sua sobremesa, ela vai chegar num momento, ela vai atravessar o samba. Esse momento não é mais de digerir carboidrato, é o momento de digerir proteína. Então, e aí vem essa carga de gordura também, e aí atrapalha a coisa toda. Então a gente recomenda que essas sobremesas saudáveis, que sejam de frutas, castanhas, elementos naturais, sejam consumidas no meio da tarde, por exemplo, numa hora que o seu estômago vai estar vazio, você vai consumir só aquele volume pequeno e aí vai conseguir digerir plenamente e se apropriar do prazer também dessa sobremesa, né? Porque afinal, se você já comeu um bom prato de comida, já está atento, está com plena atenção e percebeu a saciedade, para que você precisa nesse momento colocar mais um elemento lá dentro? Bom, vamos considerar que você assistiu o vídeo, aprendeu e fez tudo direitinho na sua próxima refeição. Qual é a próxima etapa? Esse quimo, que é esse mingau que vai sair do estômago, né, ele vai ser encaminhado para o intestino. E lá a gente vai ter o encontro da bile, que vem do fígado, que é o nosso detergente que digere as gorduras, junto com as enzimas do intestino que vão fazer a próxima etapa da digestão. E é no intestino delgado que vai acontecer a maior parte da absorção dos nutrientes, né? Então é muito importante essa próxima etapa, é uma etapa mais pita da digestão.
Tem muitas enzimas trabalhando, funcionando, e a gente ali vai decompor, aquilo que já veio menorzinho do estômago vai ser decomposto em partículas menores ainda para poderem ser absorvidas. E isso é muito importante, porque se chega ali componentes maiores, se esses componentes maiores conseguem atravessar essa barreira das microvilosidades intestinais e penetrar na corrente sanguínea, isso causa uma reação que a gente conhece como alergia alimentar, que pode ser num grau pequenininho e pode ser num grau urgente, muito agressivo, né? E isso pode desencadear respostas autoimunes também. Então, ter uma eficiência digestiva nessas primeiras etapas, né, lá em cima, estômago e boca, ajudam o trabalho do intestino a ser mais facilitado. Se essa etapa da digestão não ocorre bem no intestino, o que vai acontecer? Vai sobrar substrato para as bactérias fermentarem e você vai ter distensão, gases, empachamento, cólica intestinal, às vezes diarreia, né? O corpo manda água para lavar esse ambiente ali porque aquele conteúdo não está sendo agressivo para as células, então o corpo dá um jeito de lavar. Então, sintomas digestivos lá na parte baixa do intestino indicam que o que chegou ali não foi possível digerir com a sua capacidade digestiva. Então a gente tem que voltar e ver o que aconteceu no processo anterior para que o seu intestino esteja reclamando. E a última etapa da digestão acontece no intestino grosso, que é onde a gente vai formar as fezes, né, que são as eliminações dos resíduos, dos metabólitos, das bactérias mortas. É um espaço onde a gente faz reabsorção de água, né? Então a gente precisa ter o intestino grosso sendo liberado todos os dias, o lixo tem que ser colocado para fora todos os dias, para que você não tenha uma proliferação bacteriana muito negativa ali. Ali também são produzidas algumas substâncias que são positivas para o corpo, então esse fluxo tem que estar sempre contínuo. E é muito importante que você cuide da hidratação e da quantidade de fibras na sua alimentação para que as fezes sejam macias e que esse trânsito intestinal seja eficiente, seja fluido, né? Fezes bem formadas, bem hidratadas, favorecem essa motilidade, essa liberação do intestino. E aí a gente tem conforto digestivo. Senão você também pode ter desconfortos do tipo gases, cólica e até inflamações do tipo hemorroida. A má digestão tem uma relação muito direta com o estresse, né? O sistema nervoso simpático, que é o responsável pela resposta do estresse, que é uma resposta de luta ou fuga, tem alguns hormônios envolvidos nessa questão, ele não dá prioridade para a digestão, porque a digestão é um processo muito complicado, muito sofisticado, envolve muitos elementos químicos, mecânicos, neuronais, endócrinos. Então, na hora de digerir, a prioridade é da digestão. Só que quando a gente está sob estresse, que o corpo está sendo demandado para correr ou bater, né, a energia é direcionada para os músculos e não para a digestão. Então, tudo aquilo que nos estressa empobrece a digestão. Tudo aquilo que nos relaxa favorece a digestão, bioquimicamente, né? Quando a gente está relaxado, a gente produz mais enzimas, isso muda o pH da saliva, produz mais ácido clorídrico, tem uma motilidade melhor, né? Então, aí o processo fica todo mais eficiente. Se a gente resumir o conteúdo desse vídeo, eu vou te sugerir fazer da sua alimentação um ritual agradável, que você prepare o ambiente, se prepare para comer com calma, com tranquilidade, com prazer, sem conversar, sem gargalhar para não ficar engolindo ar, não ficar gerando gases, que você mastigue bastante as refeições, que você não coma demais nem coma de menos, não beba demais, não beba de menos, nem muito quente, nem muito frio, que não coma sobremesa e que uma vez que você começou a sua refeição, você termina ela e depois você vai esperar minimamente 2 horas para comer ou beber o próximo alimento, minimamente, tá? Bom, se você quer que a sua digestão seja gentil e colabore com você, seja gentil e colabore com ela. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Obrigada por ter vindo. Namastê.